Boa noite, pessoal. Boa noite, nossos amigos evangelizadores, os estudantes da nossa Vinha de Luz, os jovens e todos aqueles que nos acompanham nesse nosso trabalho do Digi Estudo no nosso canal do YouTube da Vinha. Sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais um programa dessa série deste ano que nós estamos desenvolvendo, como nós começamos ano passado, né? Esse ano estamos dando continuidade e estamos no nosso 7º encontro. E esse encontro desse mês é com o Leandro, né? Nosso grande amigo aí, trabalhador, facilitador da nossa Vinha de Luz, que vai falar para nós sobre o umbral. Lembrando que esse é o nosso 7º encontro do ano e nós temos mais um programado ainda para este ano, que é no mês de dezembro, né? Então estamos no nosso penúltimo. Então, Leandro, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito falar para nós, trazer teu conhecimento a respeito desse tema, que é um tema desafiador, né? Falar sobre umbral aí. Seja bem-vindo e obrigado. Então, tá. Eu agradeço a todos aí, os amigos da Vinha de Luz, né, o pessoal do Digi, de ter me convidado para essa tarefa. Uma tarefa, assim, um tanto complicada, né, porque é um assunto bem delicado, né, mas é bem importante, né, para a gente dar mais uma estudada no assunto e poder trazer para todos, a gente conversar um pouco sobre esse tema, assim, que é certamente polêmico, né, o umbral. Mas vamos trazer assim de uma maneira bem leve, bem tranquila. Vai ser bem agradável, espero. Sempre falar sobre umbral é sempre agradável, né? Não, mas tenho certeza que vai ser bom, assim, com certeza, porque esse é o nosso objetivo, né, desse nosso trabalho, a gente trazer alguns assuntos à luz da doutrina espírita, né, e alguns assuntos específicos da doutrina espírita, como o caso do umbral, e outros assuntos também que não são específicos da doutrina espírita, mas à luz da doutrina espírita, e a gente pode abordar, né. Lembrando a todos que esse trabalho de estudo é um trabalho em equipe, né, onde a gente tem algumas pessoas que trabalham com a gente nessa parceria aí, de desenvolver os encontros, fazer as pesquisas, desenvolver as perguntas, entrar em contato e fazer os convites com os nossos entrevistados, que é a Ana, né, o Fernando, a Rosa, o Cláudio, o Anderson e eu, né? Somos nós, fazemos parte dessa equipe aí. Então também é crédito também para eles. Então, começando, Leandro, primeira pergunta que eu te faço é sobre essa questão do umbral. Para alguns, umbral é uma zona de sofrimento e para outros é uma passagem apenas. Eu queria que tu dissesse para nós o que realmente é um umbral e onde é que ele fica, se ele fica realmente em algum lugar geograficamente falando. Muito bem, uma boa pergunta para a gente começar, né? Mas antes de começar a responder a pergunta sobre o umbral, eu queria trazer como introdução para nós uma pergunta do Livro dos Espíritos, que vai nos dar assim, o norte para toda a nossa conversa de hoje. E que é a pergunta 1012, lá do Livro dos Espíritos, né, bem do finalzinho, já na parte que fala, né, das penas e consolações. Então eu vou trazer a pergunta e depois a gente entra no assunto, né? Então na questão 1012, Kardec pergunta assim: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? E os espíritos superiores respondem: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles, os espíritos, né, estão em toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Então, daqui 2 pontos importantes, né? Para o Carlos e para os amigos aí que estão nos ouvindo, né? Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou desgraça, né? Então, de onde a gente vai tirar
passar pelo umbral ou não, cada um vai tirar de si mesmo. Né? É interno de cada um. E o segundo ensinamento que eles nos trazem é que não há nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uma ou outra coisa. O que eles querem dizer com isso? Que Deus, na sua grandiosidade, na sua bondade infinita, não criou, né? Não criou um umbral destinado assim, ó, agora vocês vão ter que passar por lá e sofrer. Então, é essa ideia que eles nos trouxeram aqui. Né? Deus não criou isso para nós. O umbral não foi criado por Deus. Né? Aliás, o umbral é coisa muito nossa, da nossa inferioridade, da inferioridade dos nossos pensamentos. Né? E, então, essa ideia inicial já dá para a gente ter uma ideia assim, né? Poxa, livro dos espíritos, né? Os espíritos superiores, né? A legião de espíritos superiores está nos dizendo isso. E esse é o norte que a gente vai usar para responder as perguntas. Ficou claro até agora, Carlos? Ah, perfeito. Acho que não tem como começar de forma melhor. Então, é isso aí, né? Então, tu me perguntou se o umbral é uma zona de sofrimento, né? Ou se ele é uma passagem, né? A primeira é certo, né? O umbral é uma zona de sofrimento, com certeza. O umbral é uma zona onde espíritos ainda inferiores, ainda com as suas mazelas interiores, ficam, né, por algum tempo ali. Depois a gente vai falar sobre o tempo, não é agora ainda, está mais adiante, aguarde. Então, eu trouxe um pedacinho do que está lá no livro Nosso Lar, né, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o umbral. Né? Agora, não é mais livro dos espíritos, agora é o André Luiz nos trazendo. Né? Então, o que ele nos diz? O umbral começa na crosta terrestre. Já começa aqui, já é o início, né? É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Está lá no capítulo 12 do livro Nosso Lar. Então, para a gente, tu já perguntou ali, né? Onde fica o umbral? Começa aqui, já é o início. Né? E ele vai até onde? Até onde manter essa zona escura das nossas baixas vibrações mentais, nossas da humanidade. Né? Então, é uma faixa, né? Diria assim, resumidamente, é uma faixa vibratória baixa, né? Faixa de baixa energia vibratória, que começa na crosta e vai até determinado ponto dessa extensão de energias ainda bem inferiores. Essa é a faixa vibratória do umbral. E, logicamente, quem vai estagiar ali, quem vai passar algum tempo ali, é quem estiver vibrando nessa faixa vibratória. Vai ficar o tempo ali, a fim de que... Agora vem a outra parte. Né? Que a gente vai ficar fazendo ali? A outra parte que o André Luiz também nos traz, lá do livro Nosso Lar. Né? Então, ele continua dizendo assim: o umbral funciona como uma região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, o que é o umbral? É uma região destinada ao esgotamento dos resíduos mentais, que nós mesmos criamos. Né? Então, assim, dá um resumo bem amplo, né, do que é o umbral, né? Muito mais na parte vibratória, né, na parte mental, do que na parte física, né? Porque, como a gente leu ali, né, não é uma zona física criada por Deus, né? É uma zona vibratória que nós mesmos, né, criamos através dos nossos pensamentos ainda inferiores.
tinha um detalhe que eu marquei aqui, ó, do texto anterior, do primeiro texto que eu li do Nosso Lar, né? Que a gente, os espíritos, né, que ficam no umbral, são aqueles que se demoram no vale da indecisão ou no pântano dos erros. Então, como a gente, linkando, né, com o Livro dos Espíritos, não é só errando, né, que a gente, cometendo erros, que a gente vai passar pelo umbral, né? Mas o vale da indecisão, né, aquela indiferença que a gente ainda carrega, né, aquela passar pelo irmão caído e atravessar a rua, né, na parábola do bom samaritano. Então, esse tipo de comportamento também nos vincula ao umbral, porque ainda é um comportamento contrário à doutrina do Cristo. São as ilusões do mundo, né? Exato. E queria te perguntar também, é o seguinte, todos os espíritos, né, encarnados que desencarnam, necessariamente eles precisam ir para o umbral, ou seja, desencarnou independentemente de qualquer coisa, ele vai para o umbral, precisa passar pelo umbral. E também queria te perguntar o que é, né, necessário fazer para não ir para o umbral. Né? Ótimas perguntas de novo, né? Então vamos por partes. Vamos por partes, né? Para não embaralhar a cabeça do pessoal que está nos assistindo. Né? Para a gente que tem um pouquinho de estudo e um pouquinho de literatura e conhecimento, a gente vê que é óbvio que nem todos os espíritos que desencarnam precisam passar pelo umbral, né? Mas a gente nota que tem, né, uma corrente de espíritas, né, ou de frequentadores ou simpatizantes que ainda têm essa visão, né, achando que todos precisam passar pelo umbral. Né? Mas a própria literatura nos mostra, né, a gente tem tantos depoimentos de espíritos que desencarnaram e foram para diversas regiões, né? Às vezes regiões melhores, mais elevadas, e às vezes regiões também não tão boas, e não passaram pelo umbral. Né? Então, pelos exemplos que a gente vê na literatura, a gente vê que não é uma regra, né? Nem todos precisam passar pelo umbral. Mas no Nosso Lar, o André Luiz também nos diz qual o tipo de espírito, ou quais os espíritos que vão passar por lá. E ele nos diz assim: todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. Então, aí ele já está dando uma dica, né? As multidões, e ele fala em milhões de espíritos, né, desequilibrados, permanecem nessas regiões. O que parece uma coisa óbvia, né? O desequilíbrio interno, né, nos faz nos ligar a essas energias ainda inferiores e permanecer no umbral. Por outro lado, o dever cumprido é uma porta que atravessamos ao infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Então aqui ele já nos dá a dica. Como passar por essa porta sem estagiar ali naquele umbral, né? Cumprindo o nosso dever. Parece simples, né? Só isso. Só cumprir o nosso dever, né? E a gente sabe que está lá no Evangelho, né? Qual é o dever, né? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O dever está lá. Então, teoricamente, é uma coisa simples, né? Não passar pelo umbral. Tem mais um parágrafo que o André Luiz fala sobre esse tema. Concentra-se aí, no umbral, né, tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação.
Então é por isso que ele fala que são milhões, né? E a gente poderia dizer assim, é a maioria dos espíritos está nessa faixa vibratória intermediária inferior, né? Intermediária para baixo, né? Poucos estão numa faixa mais elevada para ir para planos mais elevados, e poucos outros estão em faixas mais ainda dolorosas, que nem ele fala ali, para serem enviados a colônias de reparação mais dolorosas. Então, a grande maioria de nós, quando desencarna, está nesse nível vibratório de passar pelo umbral. Por isso que muitos acreditam que todos têm que passar por ali, né? É interessante essa questão que tu falou do dever, né? Porque realmente parece simples, né? Mas como a grande maioria ainda vive muito com a questão das sensações, com a questão do materialismo, né? Acaba, às vezes, largando de mão a questão dos compromissos, a questão do dever, da responsabilidade das coisas, né? E aí entra na questão das ilusões do mundo que a gente falou anteriormente, né? E aí acaba, por consequência, se afinizando com essas faixas vibratórias, né? É Então, verdade. como tu falou no início, né? A gente mesmo acaba criando para nós o mundo que a gente vai viver, né? Mentalmente, né? Mentalmente. A segunda parte da pergunta que tu fez, né? O que fazer para não ir para o umbral? Eu não vou usar palavras minhas, viu? Eu vou usar palavras de alguém um pouquinho mais avançado do que eu, né? Que tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Caminhada. Caminhada, né? Então, eu vou usar as palavras de um certo pedagogo francês, que lá em 1857 nos trouxe, né? Essa doutrina maravilhosa. Então, o que fazer para não ir para o umbral? O que Allan Kardec diria? Fora da caridade não há salvação. Simples assim, né? E outro eminente amigo e mestre, lá atrás, há 2000 anos, também teria uma receita, né? O que fazer para não ir para o umbral? O que o Cristo nos responderia dessa pergunta? Amarás a teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Receita simples e fácil para não passarmos pelo umbral. Perfeito. Fazer o próximo que eu gostaria que o próximo fizesse, né? É muito simples, realmente, né? De falar é simples, né? Não, de falar é simples, né? Com certeza. Mas também, se a gente for olhar na prática, a gente sabe o que a gente deve fazer, né? Só que a gente não faz por vários motivos, mas a gente realmente, de uma grande maioria, acredito que saiba realmente o que é o correto de fazer, né? Em função do bem do próximo, enfim, né? Mas, enfim, são questões que a gente ainda está na caminhada evolutiva, né? Cada um está no seu grau evolutivo, né? De entendimento e compreensão também das coisas. E aí, nessa linha, né? Que eu queria, que te perguntei na questão anterior, a próxima pergunta é o seguinte: tem alguns grandes trabalhadores da doutrina, como Jorge Elahá, né? Expositor espírita, enfim, é que ele comenta realmente isso que tu falou anteriormente, que não necessariamente todos vão para o umbral. O próprio Divaldo, numa palestra dele, ele comentou que, para ele acha que André Luiz, essa narrativa toda de André Luiz indo para o umbral é de outras reencarnações de André Luiz, não necessariamente dessa, né, da narrativa. Ele acredita que o que ele fez em vida não seria suficiente para que ele pudesse ir para o umbral, né? Não foi nada assim tão grave a ponto de ir para o umbral. Mas, enfim, a questão toda é por que muitas pessoas, né, acreditam. De onde vem essa ideia de que muitas pessoas ainda acreditam que todo mundo vai para o umbral? De onde é que vem essa ideia? Por que essas pessoas sempre, a maioria, ou muitas pessoas, como tu falou, espíritas ou simpatizantes, enfim, acreditam ainda nessa, às vezes até ferrenhamente, nessa questão de que todo mundo vai para o umbral? Na realidade, isso vem de uma falsa interpretação, né? Uma interpretação equivocada, digamos, da obra do André Luiz, né? Porque o André Luiz foi o primeiro a nos trazer, né, essa questão do umbral, né? Ou, digamos, foi o primeiro a dar nome, né? A ideia a gente já tinha, né? Mas ele foi o que deu o nome, né? Que batizou esse local.
deu o nome de umbral, né? Bem, então, uma interpretação equivocada desses ensinamentos leva boa parte do pessoal a ter essa ideia, né, de que é uma passagem obrigatória. A gente poderia lembrar também dessa figura alegórica que o André Luiz nos traz, né? Vocês viram que antes eu li ali, né, a porta de passagem para os planos superiores, né? Então tem a figura da porta, né, e tem a figura do umbral, que é a passagem, né, a soleira ali de entrar em algum lugar, né? Então cria-se essa ideia, né, de que quem não está em condições de cruzar essa porta, cruzar esse umbral, né, vai ficar ali por algum tempo, né, no meio, né, nem aqui nem lá, vai ficar no meio do caminho. Então é uma, digamos assim, uma coisa meio que alegórica, né, como a gente vê naqueles filmes, né, abre-se aquela luz lá em cima, o espírito olha para aquela luz e pensa, não vou ainda, e fica no meio termo. Mas é uma alegoria, né? A gente sabe que os escritores e os espíritos usam muito disso, né, de trazer alegorias para a gente entender o fundo, né, e não fixar na forma. Jesus foi o que mais usou isso, né, de alegorias para a gente entender o conceito, né, e não se fixar na forma. E a gente acaba ainda, pela nossa inferioridade, nos fixando exatamente na forma, né? O umbral, então é uma passagem, todos têm que passar, né? A passagem todos passam, só que uns passam direto, né? Ó, vão para os planos elevados, né? Devido à sua evolução, né? Devido às conquistas, né, interiores, né? Nem sabe o que é umbral, né? Passam direto. E outros, infelizmente, né, ainda ficam com as suas mazelas morais, ainda ficam retidos nesse ambiente. Nessa pergunta tem uma coisa bem interessante, né, que parece que a gente fica num dilema, né? O Divaldo disse que o André Luiz, de repente, não passou pelo umbral nessa encarnação, né? E aí tu me deixa assim, e aí tu concorda com o Divaldo ou tu concorda com o André Luiz? Tu me deixa numa sinuca de bico, né? Pois é. Com qual dos dois concorda? Né? Então, gente, a gente tem que ter uma coisa em mente, né? Lá no livro dos médiuns, o que Kardec nos fala? Que os espíritos superiores têm algumas qualidades que eles não conseguem, qualidades assim, inerentes, que eles não conseguem dissimular. E uma delas está ligada com a verdade. Né? O espírito superior, ele transpassa a verdade, né? Está dentro dele. Então, se a gente tiver esse conceito de André Luiz, né? Que o André Luiz é um espírito superior, ele está nos trazendo a verdade, né? Ele está emitindo a verdade que está dentro dele. Então a gente não tem como duvidar, né? Duvidar do André Luiz. Não, o que ele está nos trazendo, será que é verdade ou não? É certo que é verdade, porque é meu espírito muito superior a nós. Né? Mas temos essa questão das figuras de linguagem, da questão, como eu diria, a licença poética, né, de um escritor, né? Então, o escritor usa, né, de subterfúgios e meios literários ali para nos trazer a mensagem. Né? Então, uma coisa é certa, a verdade ele está trazendo. Agora, se ele usou de alguma dinâmica, de algum método para nos contar essa história, aí não sou eu quem vai questionar ou quem vai duvidar de um espírito dessa escola, né? Certamente que não, né? É importante que o fundo a gente sabe, a forma que pode variar um pouquinho, né? Exato. Né? O mais importante é o fundo. O conteúdo que ele nos traz não nos deixa dúvida, né, de que ele é um espírito superior e está nos trazendo coisas que a gente nem imaginava, né? Não imagina ainda, né? Tem dificuldade de imaginar. Com certeza. A obra dele é fantástica. Para quem não leu, estudou, eu aconselho bastante, porque realmente é fora de série. E nessa questão do umbral,
o André Luiz traz também, principalmente, né, começa também no Nosso Lar, em outros livros, ele comenta sobre a questão da diferença entre umbral e trevas, né? Ele cita lá as trevas, cita o umbral, e algumas pessoas podem achar que é a mesma coisa, alguns acham que é diferente, mas enfim, o que tu pode dizer para nós sobre a respeito do que é umbral, o que é as trevas e qual a diferença de ambos? Tem uma diferença significativa, né? O nível vibratório dos dois ambientes. Então, a gente já falou, né, que o nível vibratório do umbral não é grande coisa, né? É de médio para baixo, né? É um nível baixo. Falei lá no início. Mas o nível vibratório das trevas é ainda mais inferior. Então, a diferença que o André Luiz nos traz lá no Nosso Lar é exatamente essa, né? Os espíritos que habitam, né, que vivem nesse ambiente, que ele também chamou de trevas, né, são aqueles ainda mais inferiores, aqueles mais ainda recalcitrantes, como a gente vê lá na escala espírita, né, espíritos endurecidos, aqueles que estão lá no início da caminhada ainda, muitos arraigados ainda à prática do mal, ainda de crueldades e maldades. Então, o nível vibratório é diferente. Então, enquanto a gente vê os espíritos que estão no umbral ali, com sofrimentos, com sentimento de culpa, remorso, ainda com orgulho, né? Mas sentimentos assim que nos colocam para baixo, mas sem aquela maldade, sem querer prejudicar os outros assim deliberadamente, né? Ali tem os espíritos que erraram, como nós também erramos, espíritos ainda que carregam as suas imperfeições, né, suas dores íntimas, seus defeitos, seus vícios ainda, né, estão ali no umbral. Mas lá nas trevas estão espíritos ainda que se comprazem no mal. Essa é a grande diferença, né? Que não admitem que estão errados, né? Estão lá e estão convictos que estão no caminho certo, fazendo crueldades, fazendo maldades, né? Então essa é a diferença básica, né? No ambiente que ele chama de trevas, é onde estão os espíritos de nível vibratório mais baixo, ainda, né? Depois sabemos que todos, no momento certo, vão despertar e vão iniciar a sua caminhada, a sua evolução moral. Eu peguei um textinho também do livro do Nosso Lar, no capítulo 44, o André Luiz nos fala sobre as trevas. Então ele diz assim: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Então é o nível mais baixo que o André Luiz tem conhecimento. E ele faz uma comparação de 3 níveis diferentes de espíritos. É bem interessante, olha só. Alguns poucos, vamos ver, começando pelo nível melhorzinho, né? Alguns poucos seguem resolutos, aqui, né? Visando ao objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos, que descobriram a essência divina em si mesmo, marchando para o alvo sublime, sem vacilações. Esses não passam pelo umbral e vão direto aos planos mais elevados. Como ele diz, são poucos. Aí vamos para a segunda faixa de espíritos. Temos, então, a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências, repetindo marchas e refazendo velhos esforços. Ficam à mercê de inúmeras vicissitudes, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Esses são os espíritos que permanecem no umbral. Então, são séculos e séculos repetindo os mesmos erros, revivendo as mesmas experiências, sem pensar em evoluir, sem pensar em se modificar interiormente, e vão ali, encarnação após encarnação, repetidamente, permanece no umbral, reencarna de novo, patina, erra daqui, não evolui, né? Não se esforça por se melhorar. Então, é uma multidão de espíritos
que permanecem na zona do umbral. E os últimos, outros, então, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Esses são os espíritos que residem nessa região das trevas. Então, caem em precipícios de crimes, de coisas bem baixas, né, de atitudes ainda muito atrasadas, e permanecem por muito tempo nesses abismos ainda de trevas, né, onde até a luz tem dificuldade de passar ali. Né. Eu lembrei, lendo isso aqui agora, me lembrei que há poucos dias eu usei como exemplo, foi num trabalho de segunda-feira, do livro Libertação, que o André Luiz, com a equipe dele, né, com o instrutor, eles vão fazer um auxílio lá na cidade, lá num local que eles chamam de uma cidade estranha. Está lá no livro Libertação, né? E aí, estudando isso aqui sobre as trevas, foi bem exatamente o retrato que está lá, né, no livro Libertação, quando ele fala assim, numa cidade estranha. Era um lugar, assim, tu vai lendo e vai se arrepiando, né? Um lugar terrível, realmente, né? Vegetação horrível, a luz não penetra, as vielas, as habitações, as casas, tudo é assim, né? Nos conta assim, uma visão bem para baixo, né? E realmente nos mostra esse tipo de ambiente, né? Que aqui no nosso lar ele chama de trevas. Legal. Eu ia mencionar, fazer uma citação justamente desse livro aí, né? Que é um dos livros dele que ele comenta bastante assim, sobre essa parte. E é interessante que nessa região onde ele narra, a gente pode perceber que apesar de toda essa situação, assim, existe uma certa organização, né? Algumas organizações, assim, né? De ambientes, né? Até de moradias, algumas coisas, né? E hierarquias também a gente percebe que tem, né? Então é Exato. interessante isso também a gente verificar também nessas regiões, né? E é diferente, e ele nos diz que é diferente das regiões umbralinas, né, onde tem muito desespero e pouca organização, né, porque são espíritos ali sofrendo, desesperados, Uhum. não sabe para onde vão, não sabe o que fazem, não sabe, né, que rumo tomar, e no umbral praticamente não tem essa organização. E nessa região das trevas, não, já tem essa organização. Lógico que é uma organização negativa, né? São espíritos Sim, dominadores sim. que organizam ali como é que é? E dominam a mão de ferro, né? Dominam basicamente pela imposição da sua força ainda muito inferior, ainda muito atrasada. Legal. Outra questão que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que esses espíritos que estão nessas regiões umbralinas ou trevosas, né? Qual a influência deles nos espíritos encarnados? Como é que eles influenciam? De que forma eles influenciam? E como é que é essa influência deles, né, desses espíritos nessas regiões, em relação aos espíritos encarnados? Tu me pergunta se esses espíritos, né, que estão no umbral, né, se eles nos influenciam. E eu vou ousar plagiar o nosso querido Allan Kardec, dizendo que eles nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, né? A ponto, né, de que são eles que nos dirigem, né? Desculpe a brincadeira, mas Não, mas é verdade. é a questão 459, né, tão comentada lá do Livro dos Espíritos, mas é exatamente isso, né? Os espíritos que estão no umbral, a gente às vezes tem essa falsa ilusão de que não, eles estão lá e nós estamos aqui, né? Mas como eu li lá no início, o umbral começa aqui. Então, não podemos dizer que tem essa distância tão grande, né? E como a gente sabe que a influência se dá pela sintonia vibratória,
Então, nós estamos muito mais próximos dos espíritos que estão no umbral do que a gente imagina. Então, certamente, eles nos influenciam. Eu trouxe um textinho também do Nosso Lar, que vai resumir bem isso, né? O plano, né, aqui, está repleto de desencarnados. Então, os desencarnados também estão aqui, né? Não é lá, é aqui na volta, né? E também repleto de formas, pensamentos dos encarnados. Então, nós, encarnados, emitimos formas, pensamento. O que é isso? Os nossos pensamentos, né, aquilo que a gente vai pensando, a gente sabe que o nosso pensamento é uma força criadora e cria, né, essas formas. Então, se a gente começar a mentalizar coisas boas, a gente vai criando, né, essas formas de coisas positivas. E isso aí os espíritos identificam facilmente. Mas se a gente tiver pensamentos inferiores, nós vamos criando essas formas, pensamentos de qualidade inferior, de baixo padrão vibratório, e é através dessas formas, pensamento, que os espíritos lá do umbral se conectam conosco. Então, continuando. O plano está repleto, né, de desencarnados e de formas, pensamentos dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Então, o nosso pensamento cria, transforma ou destrói. Vejam a força do nosso pensamento, né? Podemos criar, podemos transformar ou podemos destruir, sem abrir a boca, só pensando. E os espíritos se conectam nessas nossas, através, né, dessas nossas formas de pensamento. E aí, depois que conectou, aí é mais difícil de a gente quebrar, né, de a gente desconectar, né? Por isso que lá no Evangelho, né, a gente aprende, né, vigiai e orai, né, antes de conectar com os espíritos inferiores, que estão na região do umbral. Então, é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as suas tendências. Toda alma é um imã poderoso. Está no nosso lar, né? Então, é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que se afinam com as suas tendências. Vejam que André Luiz não diz que são os espíritos que se conectam conosco. É pelo nosso pensamento que nós nos conectamos com ele. Uhum. Né? Então, aquela ideia que a gente tem da obsessão, né? Ah, os espíritos obsessores estão vindo atrás de mim. Né? Aqui a gente vê que é um pouquinho diferente. Né? Os nossos pensamentos se conectam com eles. E aí, conectou, a gente chama, ele vem. Né? Se a gente chamar um espírito evoluído, chamar um espírito bom, ele vem nos assistir. Mas se a gente conectar com o espírito da região do umbral, ele vai também se conectar conosco e vai nos assistir daí para baixo, né? Vai nos acabar prejudicando pela sua vibração negativa. Então, é pelo pensamento que a gente se conecta com os espíritos do umbral. Legal, você comentou sobre nós, que a gente conecta com eles, porque é aquela coisa, né? Os obsessores, eles só vão atuar em nós se nós tivermos com as nossas portas abertas. Se estiver fechado, eles não vão arrombar porta nenhuma. Eles só entram nas portas que estão abertas. Né? Então, eles não são violentos nesse sentido de arrombar a porta. Eles vão deixar a oportunidade surgir. Surgiu a porta aberta, eles vão lá e vão atuar. Então, cabe a gente estar sempre cuidando as nossas janelas e nossas portas, né? Justamente para isso, para que a gente não sintonize com eles, né? E esse conceito, né, de formas pensamento, né, nos assusta um pouco, né? Porque
é muito fácil para a gente pensar em coisas negativas, né? Se a gente não tiver com aquele vigiar e assim, com aquela controlando, é muito fácil, né? A mínima coisa, né, alguma coisa que der na TV, alguma mensagem na internet, passou em algum lugar, viu alguma coisa, o pensamento já tende, né, devido à nossa inferioridade, tende a ir para o lado negativo. Então, eu diria que é um esforço diário, ou melhor, é um esforço a cada minuto, a cada instante, de puxar o pensamento de volta, né? Manter o pensamento na linha para evitar que a gente se conecte com espíritos ainda inferiores que vivem nessa região umbralina. É isso aí. Tá. Então agora a gente queria te fazer, Helena, duas perguntas, estão mais ou menos conectadas. E a primeira é o seguinte: quanto tempo mais ou menos um espírito fica no umbral? E o que ele precisa fazer para sair do umbral? Ah, muito bem. Tu já experimentou, ou vocês aí que estão assistindo, já experimentaram colocar essa pergunta no Google? Quanto tempo um espírito fica no umbral? Eu joguei a pergunta no Google e o Google me respondeu. Em média de 15 a 20 dias. Ah, é? Vê como o Google, o Google sabe tudo, né? A gente tem que ter, agora falando sério, a gente tem que ter muito cuidado, né? A internet, né, como a gente sabe, né, é uma ferramenta e tudo pode vir dali, né? Coisas boas ou coisas ruins, coisas sérias ou coisas não sérias, e respostas dentro da doutrina ou fora da doutrina, né? Então, se jogar essa pergunta no Google, não se assuste. Está escrito lá, né? De 15 a 20 dias. Bem, a gente já começa com o exemplo do André Luiz, que ficou 8 anos no umbral. Então, se o Google diz que a maioria fica de 10 a 15 dias, significa que a maioria de nós é muito melhor que o André Luiz. O André Luiz ficou 8 anos, né? Se eu ficar de 15 a 20 dias, eu estou no lucro, né, Carlos? Pois é. Então, gente, temos que ter esse cuidado, né? Não vamos nos pautar pelo que a internet responde, né, pela resposta do Google, porque não é o caminho, né? Então, agora falando sério, né? Quanto tempo um espírito pode ficar no umbral? O que o André Luiz mesmo responde lá no nosso lar? O espírito fica no umbral o tempo que for necessário até que ele esteja em condições de galgar planos superiores. Então, não tem receita e não tem tempo determinado. Pode ser minutos, dias, meses, anos. E, como a gente sabe, tem espíritos que ficam no umbral até reencarnar de novo, reencarnam e voltam para o umbral, e reencarnam e voltam para o umbral, né? Enquanto não tiver essa mudança íntima, essa vontade, esse desejo, né, de sair dali, eu diria assim, como é que é? Humildade de reconhecer os seus erros e a vontade de corrigir os seus erros, de se modificar, né? Então, é a chave, né, para conseguir sair dessa região. Então, eu vou trazer também a fala do próprio André Luiz, que lá bem no início do livro Nosso Lar, né, no capítulo 2, quando ele consegue, né, sair daquela região, e é um trechinho que ele nos narra como se deu isso, né? E quando as energias me faltaram de todo, quando eu me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Senhor Supremo da natureza me estendesse as mãos paternais, em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou essa rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Não sei. Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto
e que todos os meus sentimentos se concentraram numa prece dolorosa. A partir desse momento, ele distingue a figura do Clarencio, né, que vai ali, né, atendê-lo, e que já tinha ido atendê-lo várias vezes, mas ele não estava ainda em condições, nem enxergava, né, não tinha condições nem de visualizar o Clarencio, não estava em condições de sair daquela situação ainda. Então, quando ele se reconheceu nessa condição, né, quando ele teve a humildade para reconhecer que havia um senhor maior, que a vida era muito maior do que aquilo ali, e que ele precisava, né, tomar uma atitude para sair daquela situação, ele, no mesmo momento, enxergou ali a figura, né, de um senhor, né, com uma aparência amigável, estendeu-lhe as mãos, colocou o André numa maca e, ó, vamos te atender. Agora tu já está em condições de receber o atendimento, né? Então, enquanto não houver essa mudança íntima, o espírito não consegue sair dessa situação. Então, não é preciso nada externo para que a gente saia do umbral, né? O que precisa é essa condição íntima, né? Admitir os erros, né? Querer mudar, querer sair daquela situação, querer, né, trabalhar pela sua melhoria, pela sua evolução. É isso aí. É humildade, como tu falou, né? Reconhecer a sua necessidade realmente, né? E aí tu falou um pouquinho do Clarencio, e o André Luiz também fala bastante no Nosso Lar e também em outras obras, né? Justamente sobre essa questão dos espíritos socorristas, né? Que atuam no umbral e em outras regiões, enfim. Eu queria que comentasse um pouquinho como é que se dá e como é que é esse trabalho desses espíritos socorristas, né? Nessas regiões. É um trabalho difícil, hein? Não é um trabalho nada fácil. Mas a gente vê, né, que como é a misericórdia divina, né? Em nenhum lugar, aliás, vamos fazer o contrário, né? Em todos os lugares que a gente imaginar, desde o umbral que aqui o André Luiz nos conta, desde aquele que a gente citou lá do livro Libertação, né? Uma cidade estranha lá, que era na região mais inferior ainda das trevas. Em todos esses locais, sempre há, né? Deus sempre permite que espíritos abnegados vão fazer esse trabalho de socorro, né? Aqui, no caso, é a equipe do Clarencio, né, com os socorristas, com aquelas macas estendidas, recolhendo as pessoas, os espíritos, né? Como o André Luiz nos conta, né? Lá naquela cidade estranha, a gente vê que o próprio André Luiz está numa missão de socorro para resgatar um espírito que tinha ficado meio que aprisionado lá, né, pelos espíritos inferiores. Então, sempre em todos os locais, né? Tem também outro exemplo nas obras naquela obra do Memórias de um Suicida, né, da Ivone Pereira. Tá lá, né, o espírito do Camilo Castelo Branco, tá lá e semanalmente passa lá uma caravana de luz com um estandarte, né? Servos de Maria, Legião. Puxa, me ajuda aí, cara. Legião dos Servos de Maria, né? O estandarte lá. É isso? E semanalmente eles passam e vão resgatando os espíritos que já estão em condições. E nesse da Ivone Pereira, o Camilo Castelo Branco se surpreende, depois de várias e várias vezes que passa aquela caravana de benfeitores, né, iluminada e tal, num dos dias eles chamam o nome dele. E ele assim, ué, mas eles me conhecem, eles sabem até o meu nome. E depois o espírito conta para ele, não, a gente conhece todos estão, né, registrados, elencados, né, pelos espíritos superiores, e eles só esperam um momento em que a pessoa se abra, né, esteja em condições
de ser socorrido, só isso, né? Os mensageiros, né, os socorristas, vão fazer o trabalho deles, sempre, né? Só que nós temos que estar em condições de ser socorridos. Essa é a grande diferença. Então, eu trouxe um textinho do nosso lar também, para deixar bem claro isso, né? As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores. Aonde? No umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades é difícil, pelas labaredas e pelas ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. E aí o André se empolga, né, e diz assim, mas eu gostaria de trabalhar nessa missão dos socorristas, né? E o Clarence só olha para ele e diz, tu acha que tu já está em condições de trabalhar? Isso lá no início, aí o André, não, ainda não, né? Lá no início da caminhada, ainda não, né? Mais tarde, sim, ele já criou condições e conseguiu, né, fazer esse tipo de trabalho. Então tá, então nós agora estamos chegando no final, temos mais 2 questões, Leandro, para fazer para ti. A próxima que eu queria te perguntar guarda alguma semelhança, tem alguma semelhança em algum aspecto, né, o umbral, ou as regiões umbralinas com a Terra, né, nosso planeta que a gente conhece, que a gente vive aqui como encarnado, tem alguma semelhança? Infelizmente tem, né? Muita semelhança, infelizmente. Como a gente leu lá no início, né, o André Luiz nos diz que o umbral começa aqui, na crosta terrestre, né? Então, se ele começa aqui, a gente já vê que tem muita semelhança entre os espíritos, né, que vivem no umbral, dos espíritos que vivem aqui, encarnados. Até porque somos os mesmos, né? A única diferença é que deixamos o corpo aqui, o espírito vai continuar com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de vibração, né? Então, tem muitas semelhanças, sim, né? Porque, como a gente leu lá no início, né, no umbral há muito sofrimento, há muito remorso, há muita culpa, há muito egoísmo, mágoa. Então, são muitos sentimentos negativos, né? Há muito vício ainda, e são muitos sentimentos negativos que os espíritos que estão no umbral carregam. E nós aqui ainda temos, né, muitos desses sentimentos negativos e muitos desses vícios. Então, tem muita semelhança realmente, né? E eu diria que basicamente só tem uma diferença, né? Que aqui a gente tem o corpo físico que nos prende, né? E lá os espíritos já deixaram o corpo físico, tem mais essa liberdade de movimentação, né? Mas em termos de sentimento, de vibrações interiores, tem muita semelhança, certamente. Então tá, então agora eu queria te fazer a pergunta, Leandro, a última para nós encerrar nosso trabalho, que é a pergunta que talvez muitas pessoas se façam, que é a seguinte: sou espírita, conheço a doutrina espírita, conheço a imortalidade da alma, sou trabalhador, me dedico, enfim, aparentemente faço as coisas corretas. E aí a grande pergunta é, mesmo assim eu posso ir para o umbral? Né? Então, sou trabalhador espírita, né? Eu já desempenho minhas atividades, né? Dentro do movimento espírita, enfim, faço a caridade, mas isso tudo garantia para que eu não vá para o umbral? Posso ir para o umbral mesmo assim? Podemos, Carlos, podemos. Eu diria que
toda essa parte, né, exterior que a gente demonstra, não tem esse valor, né, para fazer essa separação, né, entre permanecer ou não no umbral, né? Então, não são os atos exteriores, a gente sabe, né, lá do Evangelho, não são os atos exteriores, não são a quantidade de horas que a gente passa dentro da sociedade espírita, não é o título que se tem, se é um diretor de departamento, se é um palestrante, se é um sei lá, presidente, se é não é o título que a pessoa tem, né? Então, o que nos vai fazer passar ou não passar por essa situação do umbral é exatamente a nossa vibração interior, né? É aquilo que realmente que a gente fez, que a gente cumpriu do que o Cristo nos deixou, né? Então, tem vários exemplos, né? A gente tem uma história clássica, né, do palestrante e do senhorzinho aquele que cuidava lá da portaria, né, do centro espírita, né? E aí chegou no plano espiritual, o senhorzinho estava lá em cima, todo iluminado, e o palestrante estava, né, num nível bem mais baixo, com o perispírito ainda bem escurecido, e quem recebe lá o palestrante é o senhorzinho, né, da portaria. E aí eles se encontram, tá, tudo bem, e o palestrante, ué, mas tu era o senhorzinho da portaria e tá tão evoluído, coisa assim. E ele, pois é, que eu assistia todas as palestras e eu executava tudo que o senhor falava. E o palestrante, pois é, eu falava, mas não fazia. E por aí vai, né? Então, não é porque a gente fala, não é pela quantidade de livros que a gente leu, não é pelo conhecimento intelectual que a gente tem, que a gente vai passar, o que a gente vai superar essa fase de vibração negativa, né? Então, o que nos faz passar ou não pelo umbral são exatamente as nossas ações, né? O nosso mundo interior. Então, se um espírita pode ir por um umbral, a gente sabe que tem muitos, né? Tem até livros, né, obras falando sobre isso, né? Tem mensagem dos espíritos superiores, né, nos alertando, né, que muitos espíritas estão se perdendo. Exatamente por isso. Né? Então, que a gente não caia nos mesmos erros que outras crenças religiosas já tiveram, né, de migrar só para o culto exterior, né, só para a aparência, e que nós realmente coloquemos dentro de nós os princípios básicos, né, do cristianismo, né, o amor ao próximo e a prática da caridade. Com isso, certamente, passaremos direto, né, sem nos preocupar com passar ou não pelo umbral. Então, tudo depende de cada um de nós. E não do que a gente aparenta. Né? Então, isso serve bastante para nós que estamos aí na lide, no dia a dia, né, para a gente refletir um pouco. Né? Puxa, até que ponto que eu estou só frequentando e estou só correndo atrás de preparar aula, preparar trabalhos e coisas, até que ponto que eu mesmo não estou deixando de fazer o básico, né? Deixando de fazer o que o Cristo nos ensinou. Mas é isso mesmo. Realmente acho que já o convite do Cristo, né, que é o trabalho da transformação interior, né? Fazer com que o reino de Deus, como ele falava, né, que seja algo que desperte, que a gente conquiste isso dentro do nosso interior. E realmente é através das nossas transformações íntimas que a gente vai conseguir galgar esses lugares, regiões boas, enfim, né? E a gente vai estar com aquele sentimento do dever cumprido, que a gente fez o que a gente deveria fazer realmente, né? E não com qualquer tipo de prática exterior, né? Por mais boa que possa ser, mas que se não tiver repercussão íntima, para nós não vai adiantar muito, né? Então isso realmente é um detalhe muito importante. E é um alerta importante para nós, né, Carlos? Porque às vezes a gente se perde um pouco nisso, né? A gente enxerga essa doutrina
tão grandiosa, tão assim, né? Essa doutrina é o caminho, é o certo. E a gente acha que por estar na doutrina já é o suficiente. E só com estudo e com reflexão a gente vê, não, mas não é o suficiente estar na doutrina. O suficiente é o quê? A doutrina estar dentro de nós. Aí sim. Né? Mas a gente está lá frequentando, posso ir 7 dias por semana no centro espírita, mas se a doutrina não estiver dentro de nós, de nada adianta. É verdade. A doutrina é uma ferramenta que nos facilita, né, vai nos possibilitar essa nossa transformação, mas depende do nosso esforço. Mas é isso, então, chegamos ao final do nosso trabalho, onde nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse tema, umbral, né, e realmente foi bem, bem bacana, Leandro, eu te agradeço bastante por ter trazido suas contribuições, as referências, o esclarecimento para nós, né, algumas dúvidas que talvez algumas pessoas tenham a respeito do umbral. Então eu queria te agradecer de coração realmente pela tua disponibilidade e tu possa agora então te pedido pessoal aí, trazendo tuas palavras finais aí pra gente. Tá, joia. Eu que agradeço então a equipe do DIGE, né, que me convidou para esse trabalho e para ver como é importante o estudo, né, a gente se deter algum tempo estudando determinado assunto, porque eu vou contar para vocês, ó, eu já li e já reli O Nosso Lar. Já fizemos estudo de verão, o Carlos fez com a gente, né? Estudo de verão sobre O Nosso Lar. Já fizemos o estudo sistemático das obras do André Luiz sobre O Nosso Lar. Então, eu poderia dizer assim, ó, já estou cansado de estudar O Nosso Lar. E aí, preparando esse tema, eu me peguei em coisas que eu assim, poxa, isso aqui está no Nosso Lar e eu não sabia. Então, para a gente ver como cada momento, cada tempo que a gente se dedica ao estudo é um crescimento para a gente. Então, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês foi primeiro um aprendizado para mim. Então, assim como foi para mim, eu espero que tenha sido também para vocês um bom aprendizado e que tenha servido, né, de reflexão para todos nós. Muito bem. Então tá, obrigado realmente, Leandro. Então, pessoal, esse foi o nosso penúltimo encontro do ano, né, do nosso Digi Estudo. Teremos mais um encontro agora no mês de dezembro, onde a gente finaliza esse ano, esse projeto que começou ano passado. E a gente gostaria de agradecer a todos vocês pela companhia, pela presença, por ter nos prestigiado. Fica o convite para assistir os outros trabalhos e para acompanhar também o próximo que irá vir na sequência. Então, nosso muito obrigado. Desejamos a todos uma excelente noite, uma excelente semana. Que Deus possa nos iluminar, que a gente possa estar conectado com Jesus sempre no nosso coração, nossos corações e nas nossas ações. Então, muito obrigado, gente. Um grande beijo no coração de todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.